São Sebastião é um dos santos mais venerados da Igreja Católica e um dos mártires mais emblemáticos do cristianismo primitivo. Sua vida é um exemplo de coragem, fidelidade e amor incondicional a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Conhecido como o Soldado de Cristo, sua história atravessou os séculos e permanece viva na devoção popular, especialmente no Brasil, onde é considerado padroeiro da cidade do Rio de Janeiro e símbolo de fé, resistência e esperança. Sebastião nasceu em Narbona, na França, por volta do ano 256, mas foi criado em Milão, na Itália. Desde jovem, demonstrou grande inteligência, bondade e um espírito nobre. Movido pela fé cristã e pela compaixão pelos perseguidos, decidiu ingressar no exército romano. À primeira vista, essa escolha poderia parecer contraditória para um cristão, mas sua intenção era clara: ajudar os cristãos presos e perseguidos de dentro das fileiras do império, usando sua posição para consolar e fortalecer os irmãos de fé. Sua bravura e lealdade o tornaram um dos soldados preferidos do imperador Diocleciano, que o nomeou capitão da guarda pessoal imperial. Entretanto, o imperador não sabia que Sebastião era cristão. Enquanto servia em silêncio, ele encorajava os fiéis perseguidos, visitava os presos e consolava os que eram levados ao martírio. Seu coração estava voltado inteiramente para Deus, e sua espada, antes símbolo de guerra, tornou-se instrumento de proteção espiritual. Em meio às severas perseguições do Império Romano, Sebastião arriscava a própria vida para sustentar a fé dos outros. Quando os cristãos eram ameaçados de morte, ele os animava dizendo: "Não temam o sofrimento, pois depois da prova vem a glória." Seu exemplo tocava os corações e inspirava coragem até mesmo nos momentos mais sombrios. Entretanto, sua fidelidade não poderia permanecer oculta por muito tempo. Logo, sua fé foi descoberta. Diocleciano, ao saber que o capitão era cristão, sentiu-se traído. Furioso, ordenou que Sebastião fosse morto de maneira cruel. Os soldados o amarraram a um tronco e o alvejaram com flechas, deixando-o cravado como um ouriço humano. Pensando que estivesse morto, o abandonaram no local. Porém, Deus não permitiu que aquele servo fiel perecesse naquele momento. Uma mulher piedosa chamada Irene, viúva de outro mártir, encontrou o corpo de Sebastião ainda com vida e cuidou dele até que se recuperasse. Mesmo depois de ter escapado da morte, Sebastião não fugiu nem se escondeu. Em vez disso, foi diretamente ao encontro do imperador para repreendê-lo por sua crueldade e pela perseguição aos cristãos. Esse gesto de coragem impressiona até hoje. Ele sabia que estava se entregando à morte, mas não podia permanecer em silêncio diante da injustiça. Enfrentou o poder humano com a força de sua fé, declarando que Jesus Cristo era o verdadeiro Rei e Senhor. Diocleciano, furioso, mandou que Sebastião fosse novamente executado, desta vez sem chances de sobrevivência. O santo foi espancado até a morte com bastões, e, por ordem do imperador, seu corpo foi jogado em um esgoto para que não fosse encontrado pelos cristãos. No entanto, uma nova mulher cristã chamada Lucina, guiada por uma revelação divina, localizou o corpo e o sepultou nas catacumbas de Roma, próximas ao local onde hoje se ergue a Basílica de São Sebastião, um dos 7 templos mais venerados da cidade. O martírio de São Sebastião se espalhou rapidamente por todo o Império Romano. Ele passou a ser reconhecido como um modelo de fidelidade absoluta a Cristo e de coragem inabalável diante da perseguição. Durante a Idade Média, sua devoção cresceu ainda mais, especialmente nos momentos em que a Europa enfrentava pestes e doenças.
O povo o invocava como protetor contra epidemias, pois acreditava que, assim como as flechas dos soldados não o derrotaram, as flechas da peste também não atingiriam aqueles que estavam sob sua proteção. No Brasil, a devoção a São Sebastião tem raízes profundas. Os portugueses trouxeram sua imagem ao fundar o Rio de Janeiro, em 1565, dedicando a cidade a ele. Desde então, o santo é considerado o padroeiro da capital fluminense. Sua festa é celebrada em 20 de janeiro com procissões, missas, cânticos e homenagens, reunindo milhares de fiéis que veem em São Sebastião um exemplo de fé viva e protetor em tempos difíceis. São Sebastião representa o cristão que, mesmo em meio à dor e à perseguição, não renuncia à verdade. Sua vida mostra que a fé não se mede pela ausência de sofrimento, mas pela coragem de permanecer firme quando tudo parece perdido. Ele é o símbolo do soldado espiritual que luta não com armas humanas, mas com a força da oração, da caridade e da fidelidade a Deus até o fim. São Sebastião é representado artisticamente como um jovem forte amarrado a um tronco com o corpo repleto de flechas, uma das imagens mais icônicas do cristianismo. No entanto, o detalhe curioso é que esse momento retrata sua primeira execução, da qual ele sobreviveu. Outro fato interessante é que durante séculos, São Sebastião foi considerado o protetor contra as pestes e, mais recentemente, o protetor contra epidemias, sendo invocado especialmente durante períodos de doenças coletivas, como a peste negra e até a pandemia moderna. Além disso, ele é padroeiro dos atletas, soldados e da cidade do Rio de Janeiro, simbolizando a resistência, a coragem e a força espiritual. Oração a São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, valente soldado de Cristo e exemplo de fé inabalável, venho a ti suplicar tua poderosa intercessão. Tu que enfrentaste o poder dos homens e as dores do martírio, sem jamais renegar o nome de Jesus, ensina-me a ter tua coragem diante das provações da vida. Protege-me das flechas do mal, das doenças, das injustiças e das tentações que me afastam de Deus. Fortaleça o meu espírito, ó santo guerreiro, para que eu jamais vacile em minha fé e que com teu exemplo eu aprenda a lutar não com ódio, mas com amor e confiança no Senhor. São Sebastião, defensor dos fracos e protetor dos aflitos, acolha minhas preces e leva-as a Deus, para que, por tua intercessão, eu seja guardado em corpo e alma contra todo perigo. Amém. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Deus te abençoe.